Saudações, meu nome é Ider Aragão, sou professor de propedêutica médica do Departamento de Medicina da Universidade Federal do Sergipe, Campus da Saúde de Aracaju. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito interessante e muito prático e que surgiu durante aulas de anamnese na disciplina de propedêutica médica. Os alunos questionaram sobre a dificuldade e a importância de questionar sobre a sexualidade no idoso. E essa necessidade surgiu durante a prática de anamnese, quando os alunos tiveram dificuldade de interrogar pacientes idosos a este respeito, ainda que fossem pessoas do seu conhecimento em simulações. Após uma série de discussões a respeito do tema, cheguei à conclusão que precisávamos de algo mais. E é neste momento que surge a ideia de fazermos uma entrevista com professores da própria universidade que efetivamente lidam com o tema no seu dia a dia. Então, buscamos essas professoras e trouxemos para os alunos da propedêutica a experiência tanto da ginecologia, através da professora Júlia, como da geriatria, através da professora Rívia. Como estamos em período de pandemia, essas entrevistas foram gravadas, cada um em sua residência, de tal maneira que alguns problemas técnicos podem surgir, mas o que nos interessa é o conteúdo e a experiência de nossas professoras. Deixarei que cada uma se apresente e as perguntas serão formuladas no decorrer da entrevista. Começaremos com a professora Júlia e seguiremos com a professora Rívia. Um bom aproveitamento a todos. Olá, para quem não me conhece, eu sou a professora Júlia Dias, sou coordenadora da disciplina de Saúde da Mulher 2 e o professor Ider, ele me fez um convite para responder umas questões sobre sexualidade no idoso, tá? Para passar algumas informações para vocês. Eu sou Rívia Siqueira Amorim, sou médica geriatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E sou geriatra, atuante na prática clínica médica no Hospital Universitário de Lagarto, pela EBSER. E com muito orgulho também sou professora efetiva da clínica médica no submódulo de geriatria da Universidade Federal de Sergipe. Recebi o convite do nosso grande e honroso professor Ider, com quem eu recebi o convite com muita felicidade e me senti honrada, também lisonjeada pelo convite, para falar um pouco de sexualidade nos idosos com vocês, alunos de medicina, que estão enfrentando como primeiro embate abordar a sexualidade no idoso e ter um conhecimento teórico e prático também, tá? O conhecimento prático vocês vão adquirir na vida prática da clínica médica dos nossos ambulatórios do Hospital Universitário, da UFES. E o conhecimento teórico a gente vai discutir um pouquinho desse conhecimento hoje. Eu vou passar também um pouco da minha experiência prática. Muito da nossa teoria vai ser dada pelo capítulo 143 do Tratado de Geriatria e Gerontologia em sua 4ª edição. O título do capítulo é Amor romântico, conjugalidade e sexualidade na velhice. Muitos de fatores, quando se processa o envelhecimento, acabam afetando a sexualidade no idoso. Viuvez, morte do cônjuge, morte de amigos conhecidos, o que reduz o convívio social desses idosos, estigmas sociais de que o idoso não tem relação sexual. E por que é importante a gente abordar essa questão da sexualidade? A maior parte dos idosos e estudos com idosos trazem que os médicos têm receio de tratar a sexualidade do idoso e que os pacientes idosos gostariam que seus médicos, clínicos gerais e especialistas tivessem essa abordagem em sua consulta médica geral e geriátrica. Professora Júlia, existe vida sexual no idoso?
como ginecologista, é uma coisa que a gente se depara frequentemente, né? A questão do tabu em relação à vida sexual, né? No idoso, com relação à minha especialidade na idosa, né? Principalmente, em que a sociedade muitas vezes ela condena, né, uma mulher depois de determinada idade a uma inexistência sexual, né? E isso não é verdade. Existe sim vida sexual no idoso. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, né, com as mulheres podendo fazer mais reposição hormonal, com acesso dos homens ao Viagra, né, e seus similares, então o idoso ele está bem mais sexualmente ativo. Então existe sim vida sexual no idoso. Qual a importância de explorar a vida sexual do idoso no consultório de clínica geral? É importantíssimo, principalmente que a gente sabe que tem aumentado as doenças sexualmente transmissíveis entre os idosos, até porque eles fazem parte de uma geração que não tem a cultura do preservativo como vocês jovens, né? Tem essa cultura. Como a minha geração também tem essa cultura, já que nós somos uma geração que passou pela AIDS, né? Os primórdios da AIDS fez parte da minha geração. Então, justamente, a AIDS ela veio revolucionar um pouco a conduta e o comportamento diante das doenças sexualmente transmissíveis. E o idoso, ele faz parte de uma geração em que, assim, a doença sexualmente transmissível que eles pegavam era uma gonorreia, uma sífilis, se fosse a coisa mais grave, que tinha tratamento, né? E hoje em dia a gente sabe que tem aumentado, né? Então, essa abordagem é extremamente importante, principalmente no consultório de clínica geral, sim, não esperar que só um ginecologista ou um urologista vá abordar esse tipo de conduta. Até porque nos postos de saúde, muitas vezes, o clínico geral ele é realmente a porta de entrada, né, para esse tipo de paciente. E isso elucidaria, às vezes, muitas doenças, né, que podiam estar encobertas, né, e facilitaria o diagnóstico. Então, essa abordagem ela é interessante e ela é importante, sim. Professora, as pacientes idosas se queixam de não terem seu lado sexual valorizado pelo médico? Eu já tive paciente que chegou para mim, paciente menopausada, e que ela foi a uma médica ginecologista, né? E queixando-se de que não estava conseguindo ter uma lubrificação adequada. E a resposta da médica foi de que na idade dela não era para ela estar mais pensando em ter relação sexual, que ela não tinha nada que estar mais preocupada com isso, né? Então, assim, é um tipo de comportamento vitoriano, né? É uma médica vitoriana. E isso aí, nos dias de hoje, realmente é uma coisa que o médico ele tem que se adequar e acolher, né, o paciente, principalmente numa fase tão delicada, né, em que o paciente está tendo que lidar com o envelhecimento. Então, a autoestima baixa, né, justamente por causa de dificuldades que aparecem. A visão já não é mais a mesma, a audição já não é mais a mesma, a sexualidade também não é mais a mesma, mas é uma nova sexualidade a ser descoberta. Então, realmente há essa queixa. E é importante que o médico, seja qual for a especialidade, ele tenha essa sensibilidade para saber abordar, né, o paciente nesse sentido. Professora, os alunos se dizem envergonhados em tratar do tema com seus pacientes idosos. Qual a orientação que a senhora poderia dar?
Então, gente, sexo é uma coisa natural, tá? Sexo é uma coisa natural e deve ser vista como uma coisa natural em qualquer idade. É uma coisa interessante que talvez vocês nem saibam disso, mas para vocês terem ideia, com relação à ginecologia, por exemplo, a vulva e a vagina, elas sofrem um processo de atrofia natural relacionado ao envelhecimento e à queda hormonal. Por isso precisa de uma estrogenização para melhorar a vagina. Só que o clitóris, ele não atrofia. Então, vocês vejam que interessante. Então, a mulher, ela pode ter orgasmo a vida inteira, tá? Não necessariamente com vida sexual ativa, com penetração, ela pode ter orgasmo a vida inteira, porque o clitóris não atrofia. Então, se a natureza, ela dotou a mulher desse recurso, né? E mesmo após ela passar por sua vida reprodutiva, mesmo após ela ter sua queda hormonal, ela ainda possa ter orgasmos, né? Quem somos nós para não nos mudar a nossa cabeça para tentar entender nessa nova fase da vida dessas pessoas, sejam homens, sejam mulheres. A masturbação ela é muito comum no idoso, né? Há inúmeros estudos evidenciando isso. Então, assim, é interessante se abordar, sim, porque sexo, ele é uma coisa natural. Sexo faz parte da saúde, né? Como tem a saúde mental, como tem a saúde corporal, como tem a saúde financeira, também tem a saúde sexual. Então, é uma coisa extremamente natural e que a gente tem que se desvincular dos nossos tabus, né? Porque, na realidade, a vergonha, ela vem da maneira como a gente encara isso, né? Muitas vezes você está atendendo aquele paciente idoso e você está vendo naquele paciente seu avô, sua avó, e dá aquela vergonha enorme, né, de abordar. Mas muitas vezes essa abordagem ela pode ajudar numa orientação, né, numa quebra, né, daquela tensão entre o médico e o paciente. De repente você pode descobrir facetas da vida desse paciente que vai ajudar muito em alguns diagnósticos e também vai trazer soluções para algumas dúvidas que esse paciente tenha e torná-lo uma pessoa mais feliz, tá bom? Professora, o que pode interferir na sexualidade do idoso? A importância e o interesse pelo sexo na velhice são um reflexo de toda uma vida, de toda a história do sujeito. Algumas pessoas idosas podem nunca ter se interessado muito por sexo, nem mesmo quando jovens, certo? Outras podem ter vivido muitos conflitos em relacionamentos difíceis e quando chega no envelhecimento não querem passar por isso e daí tem esse medo e tudo isso. Né? Na velhice, elementos que contribuem para a diminuição do interesse e da frequência da atividade sexual são a falta de um parceiro, estereótipos sociais relacionados à idade, e nós médicos não podemos ser responsáveis por esses estereótipos e esse reforço desses estereótipos, não podemos. Mito sobre impotência em homens mais velhos e falta de atratividade sexual nas mulheres idosas. Não podemos acreditar nesse mito, é mito, certo? Monotonia na rotina sexual, efeitos colaterais de remédios e de doenças, problemas de saúde, falta de desejo das mulheres de disfunção sexual nos homens, que existem, mas não são todos, como a sociedade tende a generalizar, e demora para buscar ajuda profissional. E quando busca, não encontra. Muitas das vezes, infelizmente. A literatura científica sobre a formação de relacionamentos românticos na velhice, no geral, investiga o desejo e as razões para namorar ou evitar relações íntimas, o significado do namoro e o impacto dessa relação e do bem-estar
na idade idosa. Na pesquisa de Michael Willis e Barrett em 2014, homens e mulheres com mais de 50 anos de idade que usaram ou utilizam sites de namoro online foram recrutados por intermédio de e-mails. Nessa pesquisa, os homens procuraram mais que as mulheres, mas quando as mulheres procuravam, elas buscavam um relacionamento mais duradouro, o que toda a vida é, em geral, um reflexo, né? Há poucos dados brasileiros sobre esse assunto, mas tem um estudo de Suzuki e Falcão de 2010 sobre os motivos das viúvas idosas não estabelecer um novo relacionamento amoroso. Os mais citados foram medo de sofrer, medo de perder a liberdade ao conviver com outra pessoa, não ter elaborado o luto decorrente da perda do marido, crença de que só pode existir um único homem a ser amado a vida toda, crença de que os filhos não aceitariam que ela namorasse e por estar muito tempo sozinhas acham que seria difícil relacionar com outra pessoa, consideram-se seletivas, pensando que não encontrariam outro homem com a qualidade do cônjuge falecido, crença de que estavam velhas para se envolver com um novo parceiro e estigma social, não se sentem preparadas para abandonar ou reavaliar hábitos adquiridos durante a viuvez e preocupação com o que os outros iriam falar. Desejo de autoconhecimento e para isso acreditam ser necessário permanecerem sozinhas. Tá? Como eu falei, o recasamento melhora a autoestima e a percepção de aceitação e de apoio social, mas pode prejudicar as relações com os filhos e com os netos. Dificuldades vivenciadas pelos membros das famílias recasadas podem ser atribuídas ao fato da sociedade em geral e das próprias famílias recasadas utilizarem a família nuclear intacta como modelo de família a ser seguido ou alcançado. Isso é extremamente comum. Então, nós temos vários problemas relacionados com a sexualidade, que transcende o ato sexual e as dificuldades físicas, elas vão além disso, né? E nós, como médicos, precisamos começar a estudar mais sobre o assunto, a mudar nossa postura no nosso consultório e entender que isso vai facilitar a relação entre médico e paciente e vai melhorar a qualidade de vida desse idoso e está relacionado com mortalidade e controle das doenças crônicas. Agradeço a participação das duas professoras que brilhantemente nos deram opiniões, sugestões e principalmente trouxeram suas vivências práticas para a nossa discussão. Deixo-as agora para o encerramento. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Ider por esse convite. Estou sempre à disposição, tá? Se precisar. E espero que eu tenha podido colaborar, né, com a elucidação dessas dúvidas sobre a sexualidade do idoso. Tá bom? Um abraço. Um abraço a vocês. Fico muito honrada novamente dizendo ao convite do professor Ider e encontro-me à disposição para quaisquer outras dúvidas. Beijo.